Então vamos lá, candidato, continuando o nosso curso de atualidades aqui do primeiro semestre de 2014, falando ainda sobre relações internacionais. Vamos lá então? Atualidades, professor Marcos, material da Raquel, Relações Internacionais 2, e o primeiro assunto: ataques na Síria deixam quase 60 mortos. Então, como já falei, vou repetir, porque afinal de contas são notícias importantes, fatos importantes que marcaram o primeiro semestre, e como você já percebeu, a Síria vira e mexe, vem aparecendo. Então, retomando de novo a Síria, você não esquece de fazer essa junção com a Primavera Árabe lá em 2011, Primavera Árabe, que derrubou o ditador da Tunísia, Ben Ali, derrubou o ditador do Egito, Hosni Mubarak, derrubou o Gaddafi, o ditador da Líbia. Então, agora o bicho está pegando na Síria. Só que o ditador Bashar al-Assad não vai cair. Pode apostar no que eu estou te falando. São 3 anos de guerra civil. A guerra civil da Síria, ela já extrapolou a questão da Primavera Árabe. A Primavera Árabe já passou pelo verão, está no outono e indo para o inverno. Então, essa é uma questão que quando você começa a pesquisar e a estudar, você vai lá na Primavera Árabe. E aí você vai acompanhando e vai ficar mais a par do que está escrito aí. Quase 60 pessoas morreram em ataques contra bairros sob o controle do regime sírio em Damasco e Homs, no centro da Síria, ao mesmo tempo em que a OPAC anunciou que investigará as recentes alegações de ataques com cloro no conflito do país. E o que eu estou falando aí para você é sobre os ataques de gás químico, quando isso ocorreu no ano passado. Inclusive o Barack Obama chegou a dizer que Bashar al-Assad tinha passado a tal da linha vermelha, a perigosa linha vermelha. O mundo ficou naquele suspense, agora os americanos vão para cima do Bashar al-Assad. Foi não, porque o Vladimir Putin da Rússia que é a principal aliada da Síria no Conselho de Segurança da ONU. De novo eu vou repetir que a Síria tem um importante aliado no Oriente Médio, que é o Irã, assim como o Irã tem a Síria como o primeiro principal aliado. Agora, as forças que lutam contra Bashar al-Assad são feitas de milícias islâmicas, inclusive, como por exemplo a Al-Qaeda, que recebe ajuda de governos ocidentais dos Estados Unidos, de Israel, que parece estranho. Você fala, não, peraí, você está fazendo uma confusão, Marcos. Jamais a Al-Qaeda, que é um grupo terrorista, vai receber ajuda, não, diretamente não. Mas esses grupos, fundamentalistas, querem derrubar o governo de Bashar al-Assad para implantar, quem sabe, na Síria, um Estado Islâmico. Então, você tem esses grupos querendo derrubar o Bashar al-Assad. Ao mesmo tempo, Bashar al-Assad recebe ajuda do Irã, recebe ajuda também da Rússia e do Hezbollah. É um grupo fundamentalista islâmico que fica no sul do Líbano. Hezbollah, que manda suas forças lutar a favor de Bashar al-Assad na Síria. E isso tudo complica, lógico, a sua tentativa de entender este problema. Mas, como sempre gosto de lembrar, você não pode ficar contando só aqui com o Marcos ou com o NEAF. Você vai fazer a sua parte. Você vai colocar lá no Google, entenda o problema da Síria, e vai buscar alguns sites como G1, Veja, Época, Folha de São Paulo, que resume, faz aí uma cronologia de datas e fatos para você poder entender melhor esse assunto. Pesquisa é fundamental, tá bom? Então, tá aqui o assunto de novo, você vai atrás dele.
aí a oposição síria acusa forças de Assad de quarto ataque de gás, não é? Já ficou provado, pelo menos a ONU fez uma investigação, e não pode acusar diretamente o ditador Bashar al-Assad, que até já venceu as eleições, venceu de forma tranquila, né? Foram mais de 90% dos votos. Muita gente reclamou, mas isso daí é tudo armado. Tudo bem, pode até ser verdade, mas que o Bashar al-Assad concorreu às eleições e ganhou, isso é fato, tá bom? Então, teve mais um ataque químico. O governo de Bashar al-Assad não pode ser acusado diretamente. As milícias que lutam contra ele acusam Bashar al-Assad. Assim como aqueles que defendem Bashar al-Assad dizem que quem faz isso é as milícias que faz o ataque para acusar o governo de Bashar al-Assad. Tá bom? Então, vai acompanhando isso de perto, porque é muito importante. Importante também, não é, lembrar que o regime da Síria só possui um aliado no Oriente Médio, o Irã. Síria, Irã e o Hezbollah, tá vendo aí o Hezbollah? Vamos lá, vamos dar uma melhorada aqui, ó. Hezbollah, no sul do Líbano, formam o chamado arco xiita. Tenta imaginar, candidato, um cara que não fez a lição de casa, não estudou, não pesquisou. Uma VUNESP, por exemplo, coloca uma questão bem objetiva e direta. Ele pega um texto sobre um ataque químico, ou uma crítica contra a guerra da Síria, da civil na Síria, e vai, e aí faz aquela pergunta bem direta e objetiva. Aponta a alternativa que traz, de forma correta, o significado de arco xiita. E aí, como é que faz? O cara joga tudo pro alto. Depois, mas eu li tanto sobre a Síria. Então, sempre tem que ler mais. Você tem que fazer a diferença, candidato. Você tem que fazer a diferença. Você não é o cara que vai ficar só ali, ó. Eu fui lá, peguei as aulas do NEAF, tá bom, tô beleza. Cuidado, então estou colocando aí para você, como você já está vendo. Arco xiita. Quem é que forma o arco xiita? Irã, Síria, Hezbollah. O Irã é o país islâmico com o maior número de xiitas. E aí você também pode estar pensando, mas peraí, que isso é religião, isso é grupo político? Não, é religião. O Islã, religião monoteísta, como o cristianismo é monoteísta, o judaísmo é monoteísta, o judaísmo tem várias subdivisões. O cristianismo, então, tem divisão para tudo quanto é lado. Católico, protestante, evangélico, espírita, tem de tudo, mas é cristão. Então, no Islã também tem. E, basicamente, os dois maiores grupos do islamismo são os sunitas e os xiitas. Sunitas dá aí em torno de 82, 85% do mundo islâmico. Os xiitas, minoria, em torno de 15%. Agora, qual é o maior país xiita do mundo islâmico? Irã. O segundo é o Iraque. O terceiro é o Líbano. Irã, Iraque, Líbano. Então, por isso que você tem, vamos de novo, dizendo que o Hezbollah, sul do Líbano, xiita. Porque é assim, grupos terroristas que aparecem na mídia sempre, Al-Qaeda, Talibã, não é? Isso, aí você tem lá Hezbollah e Hamas. Então, Hezbollah, Hamas. Hamas está na faixa de Gaza. Hezbollah, sul do Líbano. O Hezbollah do sul do Líbano, xiita. O Hamas em Gaza, sunita. É complicado, mas vai por mim.
Você começa a ordenar esse quebra-cabeça, você vai entendê-lo cada vez melhor. A ponto de pegar aí uma reportagem, como que os conflitos que estão acontecendo agora entre Israel e palestinos. Você começa a destrinchar esses nomes. Ah, agora eu estou entendendo. Hamas não é um grupo fundamentalista que representa os anseios do povo palestino, são sunitas. Tá, mas combate Israel, são chamados de terroristas. Ah, o Hezbollah, aquele que ajuda o Bashar al-Assad, é xiita, recebe ajuda do Irã, porque o Irã é xiita, quer ajudar o governo da Síria, porque apoia os xiitas. Então esse aí é o caminho. Tá legal? Vamos voltando aqui, ok? Fica então essa dica para você, viu, candidato? Tá aí o mapa, não é? Onde você tem aí no Oriente Médio, sunitas e xiitas possuem pontos de vista político e religioso divergentes. Para as potências ocidentais, os sunitas são amplamente mais aceitos. Por exemplo, que país que no Oriente Médio que é sunita? Egito, ó, vamos lá, ó. Quem que é sunita? Tá vendo aqui, ó? Vamos lá. Egito, Turquia, Arábia Saudita são exemplo de países sunitas com fortes ligações com as potências ocidentais. Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, por exemplo. Ao lado, como as forças ocidentais estão distribuídas pelo Mediterrâneo. Então você está vendo aí a quantidade de bandeirinhas americanas. Tá vendo aqui? Turquia, ó, Turquia, não é? Então você tem aqui, olha, Bahrein, Catar. Então, isso aqui é para você ter uma ideia de como aqui, ó, na Arábia Saudita com a Jordânia. Então, isso aqui no norte da África, tudo base americana. Ó, na Itália. Isso é para você ter uma ideia do interesse dos Estados Unidos, das forças da OTAN. Deixa eu mudar de cor aqui. Ó, forças da OTAN. Forças da OTAN aqui. A OTAN. Tá vendo? Tudo defendendo os interesses das potências ocidentais. E aí no meio, né? Meio que já quase perdido, você tem a Síria aqui, ó. Tá aqui a coitadinha da Síria no meio desse fogo todo. Tá legal, candidato? Então vai por mim, vai prestando atenção aí, que você vai pegando o caminho aí, vai andando no caminho das pedras, tá bom? Este assunto, Israel diz ter apreendido mísseis do Irã rumo a Gaza, março agora 2014. Carga síria, ó, carga síria teria deixado o porto iraniano em navio de bandeira panamenha. Israel deve usar o caso para reforçar que a aproximação dos Estados Unidos com Teherã é um risco para a região. Tanto é que o Netanyahu, premier israelense, criticou duramente as negociações entre Irã e G5+1. Já falei disso aqui para você. Não falei? Falei sim. Então aqui o que está em jogo é o seguinte, não é só os mísseis que foram apreendidos no navio de bandeira panamenha, subindo o Mar Vermelho e, segundo a polícia secreta israelense, levando os mísseis para Gaza, para entregar nas mãos de quem? Do Hamas. Então com isso, reforça a tese que Israel bate faz algum tempo. Esse negócio de negociar o programa nuclear iraniano não é legal. Para Israel, tá? Para Israel, que é isso que você entendeu pelo texto que eu coloquei aqui, tá? O carregamento foi interceptado no Mar Vermelho, dentro de um navio de carga
do Panamá. Foram dezenas de mísseis fabricados na Síria. Os mísseis podem alcançar alvos em até 200 quilômetros. A descoberta foi amplamente divulgada. A descoberta só reafirma que o Irã e a Síria apoiam as iniciativas do Hamas. Agora, isso quem está dizendo que encontrou os mísseis foi o governo de Israel. O Hamas deixou claro que ele não tem nada a ver com isso. E nem o governo da Síria. Sabemos hoje, né? Estamos em agosto, esse conflito entre Israel, o exército de Israel com o Hamas. O Hamas vem lançando esses mísseis no território de Israel, causando aí motivos, fazendo uma provocação e dando motivos das Forças Armadas de Israel pegar pesado. Tanto que o número de mortos entre palestinos e Israel é assombrosamente diferente, não é? Você tem mais de 2.000 palestinos, sendo a maioria constituída de civis e crianças, né? Que é civil, lógico. Enquanto que Israel, o número de mortos não passa de 50. Tá? Isso demonstra a diferença de força que existe entre os dois grupos, né? As Forças Armadas israelense e o Hamas palestino. Mas quem morre realmente é a população. Facções palestinas anunciam reconciliação. Abril de 2014. Fatah, que controla a Cisjordânia, e Hamas, na faixa de Gaza, fecharam um acordo que prevê governo de unidade. O acordo é recebido com certo ceticismo, pois já houve no passado anúncios iguais. Israel faz críticas, lógico, né? Onde você tem aqui, não é? Ó, na verdade, esse aqui é o líder. Vou mudar de cor aqui. Vamos lá, ó. O líder do Hamas e o líder do Fatah. Fatah tá? Cuidado com isso que eu vou te falar. O Fatah é o partido oficial que representa o povo palestino. Lembra que eu disse que eles possuem, inclusive o presidente, Mahmoud Abbas? Então, Fatah negocia com Israel? Negocia com Israel, Israel com eles. Agora, do lado aí seu direito, o líder do Hamas, isso é considerado pelas potências ocidentais um grupo terrorista. E Israel também concorda, não negocia com o Hamas. Agora, a aproximação entre Fatah e Hamas realmente preocupa o premier Netanyahu. Por quê? Porque enquanto eles forem inimigos, melhor. O povo palestino vai ficar dividido. Para uma aproximação entre as duas forças, uma política que é o Fatah e a outra terrorista que é o Hamas, realmente é preocupante para Israel. Ok? Legal. Então nós temos aqui a seguinte situação. O pacto prevê a criação de um governo de unidade em 5 semanas e a realização de eleições nacionais 6 meses após o voto de confiança do parlamento palestino. Ambas as facções estão divididas desde o conflito violento pelo controle da faixa de Gaza. E são nomes que você tem que ficar, né? Você tem que criar aí, ter aí uma intimidade com esses nomes, como está aqui, o controle da faixa de Gaza. Tá vendo aqui, ó, em 2007, em que venceu quem? O Hamas, de tendência fundamentalista. O Fatah, que se define como secular, controla a Cisjordânia. Então, candidato, aí, o que acontece, ó? Você está vendo aí o mapa da Palestina, não tá? Muito bem. Isso aí é para ajudar você a ter um pequeno histórico sobre o problema. Agora, se você vier aqui comigo, vem aqui na lousa comigo, candidato.
Vamos lá, ó. O que acontece que é importante você saber? Esse pontinho que eu estou colocando aqui é Jerusalém. Não se esqueça que Jerusalém não é a capital de ninguém. Não é a capital do Estado de Israel e nem capital da Palestina, dos palestinos. Isso você não pode mais esquecer, tá bom? Israel é uma cidade dividida em 3 bairros. O bairro cristão, o bairro judeu e o bairro islâmico. E eles não brigam lá entre eles não, tá bom? É um solo considerado sagrado pelas 3 religiões monoteístas, não é? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Tudo bem. Quando você pega o mapa da Palestina, isso que eu estou colocando aqui para você é a Palestina, ó. Ó. Tá? Ah, então a Palestina é o quê? Pega o Estado de Israel, que está aqui, Mar Morto, parte da Jordânia, aqui ó, Rio Jordão, parte da Síria, sul do Líbano, Sinai. Isso aqui é a Palestina. Tá bom? Muito bem. Lembra que eu falei para você do Hezbollah? Então, o Hezbollah fica aqui, sul do Líbano. E onde é que fica o Hamas? O Hamas fica aqui, ó. Aqui é Gaza. Vendo? Faixa de Gaza. É aqui. Então é aqui que está o Hamas. Ok? Outro detalhe. Eu também já comentei com você. Onde fica a sede do Fatah? O governo, né, o partido oficial dos palestinos. Aqui pertence, por exemplo, o presidente palestino Mahmoud Abbas. Fica aqui na Cisjordânia. Então a Cisjordânia, ela está aqui, assim. Tá? E aí, o que é importante você saber da Cisjordânia? Primeiro, ela está toda murada. Viu? Toda murada aqui, ó. Você quer ver uma coisa que você tem que fazer para fundamentar aqui o que eu estou te explicando para você? Coloca lá depois no Google, Muro da Cisjordânia, para você ver, ler alguma coisa. Você vai ver que o governo de Israel investiu pesado na construção desse muro, condenado pela ONU, até pelos Estados Unidos, que é aliado de Israel. O governo de Israel fabricou esse muro, cercou todinho a região para poder fazer um acompanhamento mais preciso dos palestinos que entram e saem do território da Jordânia. Não é em Gaza a construção do muro, é na Cisjordânia, aqui ó. Aqui na Cisjordânia você tem os assentamentos judeus, que não devia estar sendo feito, mas esses bairros de judeus só aumenta. Paralelo a esses bairros de judeus, você tem os assentamentos, os bairros palestinos. Então, isso é um imbróglio importante de você conhecer. Tá? Sul do Líbano, onde está o Hezbollah, Gaza, onde está o Hamas, o que é o Estado de Israel, Jerusalém, Cisjordânia, Mar Morto, Rio Jordão, Líbano, Síria, Jordânia, Sinai do Egito, Mar Mediterrâneo, Mar Morto. Você vai criando assim uma intimidade com esse assunto e com o mapa da região, já que não é anormal, numa pergunta de atualidades, alguém perguntar, né, colocar um texto sobre o conflito Israel-Palestina e depois perguntar assim para você, onde é que fica a faixa de Gaza? Qual região da Palestina foi construído um muro? Toma cuidado com isso. Volta aqui comigo então. Então você tem aí o mapa da Palestina, para você acompanhar direitinho como evoluiu esse problema e poder ter uma noção mais clara sobre ele, não é? Você já deve ter notado que
essa intimidade que a gente tem, eu como professor, por exemplo, eu tenho, porque eu não sou só da área de atualidades, eu sou da área de história também e também da área de geografia. Então, mas por que alguém de história ou geografia dá aula de atualidades? Porque são assuntos que são dentro de uma mesma esfera. Então, eu costumo, você já percebeu isso, não só falar de pesquisa, mas sempre lembrar você que quando a gente vai falar de uma região do mundo, como às vezes eu falo do Ebola na África, eu mostro o mapa onde está a Libéria, por exemplo, onde é que está Serra Leoa, que lugar da África fica isso? Isso é importante, por isso que é legal, a gente deixa disponível para você aí um mapa, você tem que trabalhar com isso. Tá legal, candidato? Beleza.